Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Está começando o nosso programa de toda semana. Feliz demais por ter você aqui na nossa companhia. Seja bem-vindo, de verdade. Obrigada porque você interage com a gente, mesmo ao longo da semana, quando você visita a nossa página no Face, quando interage com a gente no Instagram. Enfim, dá um oi, faz uma pergunta e nós ficamos felizes com isso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e tenhamos hoje mais uma vez a oportunidade de fazer um programa bem gostoso. O tema vai ser um tanto, eu diria, delicado para muita gente. Vamos tocar talvez em algumas feridas, em algumas lembranças, em algumas memórias, mas também pode ser um programa preventivo e pode ser um programa curativo também, para a gente entender melhor, por exemplo, aquilo que se passa no coração de alguém que experimentou o abandono afetivo. Já ouviu falar sobre esse tema? Já pensou um pouco mais a respeito disso? Você vai me dizer, Darleide, eu nem pensei a respeito, eu vivi, eu senti, doeu aqui comigo. Mas vamos entender um pouco mais. Qual o conceito do abandono afetivo? Aquele pai que foi embora, deixou para trás filhos, aquela mãe que se foi, deixou para trás filhos, essa separação, como é que se dá? Enfim, vamos entender um pouco mais. E aí, a sua participação sempre com a gente é indispensável. Gosto demais quando você deixa o seu comentário e interage aqui com a gente durante o programa. Inclusive, se quiser trazer alguma história sua, pessoal, deixe sua mensagem, inbox, só entre a gente, para que eu então visualize e até jogue aqui na conversa para, quem sabe, responder alguma pergunta específica que você tem aí. E a gente está aqui disposto a te ajudar, trazendo esse tema hoje, abandono afetivo. Minha convidada de hoje, doutora Raquel Fonseca, aqui comigo mais uma vez, bem-vinda. Agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui no seu consultório e na sua casa. Olá. Muito obrigada. A doutora Raquel Fonseca, ela é PhD em Master Coaching, mas a sua formação inicial, durante muitos anos, trabalhou como advogada, então ela transita bem entre comportamento e com o direito também, e hoje ela vem aqui nos respaldar, principalmente com relação a sentimentos que sobram no coração daqueles que experimentaram um abandono afetivo. E temos a companhia hoje, pela primeira vez aqui no nosso programa, o doutor Marcelo Salles. Ele é advogado, é mestre em políticas públicas, é coordenador do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e eu recebo com muito carinho. Muito obrigada, doutor Marcelo, bem-vindo. Darleide, obrigado pelo convite. Eu espero colaborar bastante para a compreensão de todos desse tema, que é um tema bastante delicado, mas que pode ser tratado também de uma forma muito tranquila, tá? De uma forma muito próxima e, como você mesmo observou, pode ser elemento curativo e muitas vezes preventivo, até para que os espectadores possam ter uma melhor administração da sua família, dos seus lares. Doutor Marcelo, então já vou lançar a pergunta para ampliar o tema para quem está ali com a gente do outro lado. O que dimensiona e conceitua o abandono afetivo? Darleide, compreender o abandono afetivo, ainda mais dentro de um cenário onde o Poder Judiciário ele está muito presente nesse tema, nos traz a necessidade de entender isso num cenário um pouco mais amplo. Tá? O Poder Judiciário, qual é o papel dele, o próprio papel da legislação brasileira? A legislação ela tem como objetivo criar regulamentação para aquilo que a sociedade está vivendo. Tá? E nunca um sentido inverso, ou seja, criar uma regra para que a sociedade se amolde a ela. Tá? Então, e por isso nós vemos um dinamismo muito grande o tempo todo na construção de legislação. Tá? Então, legislação que são revogadas, enfim. O nosso direito ele foi construído, principalmente na estrutura familiar, com base no direito romano, onde existia a figura de um sujeito chamado pater familias. Quem era o pater familias? O pai de família, aquele sujeito no qual se concentrava na sua pessoa todo o direito de administração familiar. O direito de vida e de morte sobre seus comandados. Essa era a regra do pater familias. E essa ideia ela continuou sendo construída no direito brasileiro. Ela veio construída, o pai de família, que todos conhecem essa expressão, concentrava em um poder muito menor, mas ainda direcionador e comandava tudo dentro da casa, onde a mulher ainda não tinha voz ativa, o homem dizia tudo como tinha que funcionar. Ela só foi desconstruída com a Constituição de 1988, quando tiraram a expressão pater familias e criaram a expressão poder familiar. A partir desse momento, a mulher passou a agir e a administrar e a auxiliar o homem a conduzir toda a gestão familiar. A própria Constituição também trouxe um outro cenário. Aquela criança que estava lá dentro do seio familiar
e que estava sujeito à morte, de acordo com a vontade do paterfamilias, ela ganhou uma personalidade própria. Ela passou a ser um sujeito de direitos e obrigações. E aí nasceu o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dentro dessa construção hoje que nós temos, se discute a obrigação daqueles que concebem a estrutura familiar de zelar por ela, de permitir que aquela criança, aquele ser que está ali, conviva dentro da estrutura familiar, que dê a eles valores éticos e morais e permita a ele a construção de um cidadão. A partir do momento em que ele deixa de construir isso, ele deixa de descumprir o que está na lei. E aí vem o nosso Código Civil que diz, aquele que descumpre o texto legal, que descumpre a lei, e gera prejuízo a outrem, como acontece na batida de carro, como acontece quando um consumidor é lesado, aquele que descumpre a lei deverá ressarcir o prejuízo. Então, é dentro desse cenário hoje que discute. Aquele pai ou aquela mãe que abandona afetivamente seu filho, no momento em que ele mais precisa, que é a construção da sua personalidade, e gera uma consequência a ele na formação desse ser, é responsável por uma indenização? Então, é sobre essa pergunta que hoje o Poder Judiciário ele se debate. A lei se debate, porque é uma realidade social e que o direito precisa dar uma resposta. Uhum. Doutor, se um pai deixa a família e deixa de cumprir o dever legal referente ao afeto, a presença, o cuidado, mas ele deposita na conta daquela família a pensão. Esse filho, um dia, pode requerer um reconhecimento e uma indenização, algo do gênero, para ser atendido no afeto que ele não teve do pai? Novamente, eu vou usar essa construção da história para hoje. Quando falava em paterfamilias, por que não se exigia que aquele paterfamilias ele tivesse afeto? Porque se compreendia que naquele modelo de família, a afetividade, se houvesse a necessidade de existir, ela estava intrínseca. Ela já existia, ela estava ali. Não precisava exigir. E ele era o Senhor, ele que dizia tudo como funcionava. A partir desta nova construção, a afetividade ela não é mais presumida. Ela deve existir de fato. Então, uma coisa é se dar assistência material ao filho. E aí nós falamos na necessidade de pagar pensão e que muitas vezes o pai, diante da dificuldade que tem, transitória, e aí a mãe colabora, a mãe tem condições de manter, o pai pode não pagar a pensão ou uma pensão reduzida por um determinado período, mas isso não substitui a obrigação do afeto. Na construção desse sujeito, na construção dessa criança, dentro da concepção criada pelo ECA. Que tema delicado é este? Nós estamos tocando na ferida de muita gente, como eu disse. Raquel, quem diria que agora... Houve um tempo em que não se levava em consideração discutir, na época do Pátrias Poder, o afeto, porque imaginava-se estar intrínseco, como foi dito agora. Vivemos outros tempos em que se imagina que todo pai tenha afeto para dar, que toda mãe tenha afeto para dar, mas agora nós estamos vendo inúmeras situações em que precisa esmolar um afeto. E aí eu vou à justiça pedir um juiz que traga o meu pai como réu ou mãe como réu e que ele me reconheça enquanto necessário de ele ter me dado afeto e não me deu. Pessoas pedindo afeto, né? Pedindo, exigindo, e isso sendo levado a juízo, e uma outra pessoa fora dessa relação decidindo de maneira soberana como deve ser feito naquele caso. Agora, pensa quanto isso custa. Monetariamente, eu digo. Quanto custa para a sociedade, e a sociedade é quem paga. É assim, doutor Marcelo? É isso mesmo. A sociedade paga muito caro para esse indivíduo que provavelmente, sem buscar outros tipos de ajuda, vai continuar com um vazio na alma. Porque você acha que há dinheiro que pague por algo que faltou lá atrás? Não. E o que é que move mesmo esse cidadão, essa pessoa, esse jovem que diz que faltou afeto? O que é que move ele buscar a justiça? É raiva? É ódio? É compaixão? É amor, de fato? Isso aproxima mais?
Será uma compensação, né? Que tipo de compensação é? E quais valores têm sido estabelecidos de indenização nesse caso? São valores, por vezes, irrisórios. É um dinheiro que desaparece da mão daquela pessoa. Será que isso é para gerar ainda mais culpa em quem deixou de dar afeto? E será que aquela pessoa que deixou de dar afeto tinha completa noção daquilo que estava fazendo? Sabe, Darleide, nós vivemos numa época extremamente conturbada. E eu digo o seguinte, doutor Marcelo, que quando se precisa da lei para estabelecer a ordem, é porque algo está muito desajustado. E o desajuste, ele nasce na estrutura principal do Estado. E a estrutura principal do Estado é a família. É a família. A estrutura principal do Estado, ela jamais foi criada pelo próprio Estado. Uhum. Eu digo, e nós estamos falando aqui dentro de uma televisão que é totalmente educativa, que tem incentivado, e aí eu volto, o Eterno criou a família, e a falta de obediência gera isso. Sai muito caro. Doutor, pode falar. Dentro da visão de que a legislação ela é criada, e ainda de encontro ao que foi falado, a legislação é criada para atender uma necessidade iminente da sociedade, nós começamos a assistir criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é resposta de que algo está errado no convívio desse adolescente. Criação do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, preservando com dispositivos que diz que é crime se pegar o cartão de benefício do idoso e retê-lo. Por que isso, então, acontece? Então, a lei precisa regulamentar. Uma discussão contra a lei da palmada, e aí todo mundo grita porque não pode dar a palmada ou deve dar a palmada, mas ninguém percebe que o pano de fundo de toda essa discussão é porque tem criança que está sendo afrontada na sua dignidade básica. Exato. E aí precisa vir uma lei para dizer, olha, você pode educar seu filho, mas tem limite, ele é um ser humano e ele não pode ter a sua integridade física abalada. Então, sempre que eu falo, por exemplo, nesse tema, eu digo, é muito comum se discutir, quando se fala em um adulto, se eu lhe bater, eu estou cometendo um crime. Mas se eu bater no meu filho, eu estou praticando o exercício do meu poder familiar. Mas qual é o limite desse poder familiar? Então, a própria análise do cenário jurídico nos mostra o esfacelamento das bases da família. Porque quando esse filho recorreu ao tribunal para fazer o seu pai, ou enfim, quem o deixou para trás, reconhecer que houve um abandono, porque provavelmente aquele indivíduo não está querendo o dinheiro, ele está querendo só pelo menos o reconhecimento formal de que você me deixou para trás, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade. Será que as pessoas estão casando, estão gerando filhos, sabendo o que estão fazendo? Será que estão se dando conta de que depois que põe um filho no mundo, tem uma responsabilidade que vai além do simples fato de dar arroz e feijão? E aí, quem diria, né? Então, eu sei que você aí do outro lado tem histórias para contar, tem questões suas, inclusive, e daqui a pouquinho eu vou trazendo aqui algumas histórias. E nós estamos hoje aqui com a presença do doutor Marcelo para ele trazer algumas questões mais jurídicas, mais específicas para a gente. Você pode perguntar direto para o advogado. A justiça, isso ainda é novo, né, doutor? Ainda não se sabe exatamente a jurisprudência, como é que está esse caminho? Muito embora a discussão. Ela nasceu a partir da edição da Constituição de 88. Okay. E nós temos aí, em torno de 10 anos, debatendo esse assunto. Ainda é um tema muito novo. Então, ainda nós não temos uma legislação específica que trate do tema. Há uma construção geral. Okay. Jurisprudência sendo formada, decisões se avolumando cada vez mais, mas é evidente que quando as decisões se assentarem nesse sentido, vem a lei e vai regulamentar. Vou lendo aqui algumas citações e, por favor, fiquem à vontade para comentar. É possível se falar em indenização somente em casos específicos de situação de abandono emocional, traduzidos e comprovados atos de desamparo, rejeição, desprezo, humilhação, indiferença reiterada e constante por parte de um dos genitores da criança. Como que é trabalhado o processo? Vai se investigar os danos sofridos por aquele jovem, aquela criança, enfim? Não há indenização. Essa ideia de indenização está construída dentro do direito civil. Okay. Qual que é a estrutura para que o juiz condene alguém a pagar uma indenização? Que haja um comportamento contrário à lei, comportamento esse que gere um dano
e que tem que ter uma ligação entre o comportamento e o dano. Uma ligação direta que nós chamamos tecnicamente de nexo causal. O senhor pode dar um exemplo? O pai que abandonou a criança, vamos deixar dentro desse cenário, abandono esse em que a criança, por algum caso, não tinha sua mãe, essa criança ficou nos lares de parentes, dentro da referência, isso criou um abalo emocional nessa criança, por conta da ausência de direcionamento desse pai, da ausência de condução da criação dela. Okay. Eu tenho um comportamento reprovável, juridicamente dizendo, eu tenho um dano que pode ser avaliado dentro de uma perícia psicológica, enfim, e um nexo, foi ele que ocasionou isso. No momento em que eu tenho um dano, o Poder Judiciário me autoriza a fazer o ressarcimento. Então, não basta que tenha causado mero sofrimento. É necessário que tenha um dano, mesmo que esse dano seja material ou mesmo um dano moral. Tá? De alguma forma, esse dano tem que aparecer, senão o Poder Judiciário fica impedido de aquilatar ou de dar algum tipo de indenização. Ok. Vai mandando suas perguntas, tá? Na nossa página no Face, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. O vínculo existente entre os membros da relação parental possui características não apenas afetuosas, mas a obrigação jurídica do dever legal. O senhor comentou que isso já está garantido no direito. É o dever de cuidar, que engloba uma série de compromissos dos pais para com seus filhos, dentre eles o dever do afeto. Simplesmente o cuidado, Raquel. Falta o cuidado com a pessoa humana. Isso chega a ser desumano. E você imagina a necessidade de uma lei para dizer: é preciso ter afeto. É preciso cuidar. Onde é que já tem a lei que está dizendo ama? E quem ama, cuida. E quem ama, protege. E quem ama, concede liberdade. E quem ama, educa. Mas hoje nós estamos diante dos tribunais para ver se conseguimos correr atrás de um prejuízo. E enquanto o doutor Marcelo falava, agora há pouco, e eu ouvia a respeito das legislações que estão sendo criadas, mas a bebida alcoólica continua a ser vendida 24 horas por dia, para homens e para mulheres, proibido para menores de 18 anos. Mas, na prática, isso é uma verdade. E esse abandono todo que vem dessa estrutura maravilhosa, chamada família, chamada lar, via de regra, se vê presente o alcoolismo, outros vícios, outras drogas, e antes da violência do pai em relação à criação de um filho, de uma filha, já se observa a violência deste homem em relação à mulher, em relação à própria esposa, por vezes em relação à própria mãe. E aí vem essa desestrutura e já existe mais que uma geração contaminada por todo esse comportamento. Por mais que se faça na esfera judicial, jamais se conseguirá fazer hoje, dentro dos lares, aquilo que a educação, o amor, a atenção e o cuidado podem fazer. E hoje nós discutimos o abandono afetivo em um cenário muito claro, quando a justiça fala, quando os textos falam sobre isso, do pai em relação à criança. Mas é da mãe em relação à criança, e eu acho que esse assunto ele vai amadurecer muito mais dentro dessas discussões jurídicas, porque a afetividade ela se deve entre os integrantes, como hoje se acontece, por exemplo, com pensão alimentícia. Então, meu filho não deve afeto? O filho não deve afeto ao pai? É uma construção... A reciprocidade existe. Nós estamos falando de família. Nós não estamos falando necessariamente do pai em relação ao filho. Nós estamos falando de estrutura familiar. E quando nós começamos a discutir isso, há também a possibilidade de um dado momento da vida, quando você constrói essa pessoa, quando você cede a elas valores, e nós percebemos nitidamente uma inversão da necessidade do cuidado. Aí a construção do Estatuto do Idoso. Também. E aí há o abandono. Será que nós não vamos daqui, dentro de pouco tempo, discutir esse abandono afetivo também em relação a esse idoso? Eu acho plenamente possível. Ou seja, esse idoso, um dia desses, vai poder requerer que o filho cuide dele. Ele se sentiu abandonado por quem ele investiu em educação. Mas isso já existe. Isso já existe. Isso já existe, já está... consagrado dentro do próprio Estatuto do Idoso. Okay. Agora,
o abandono afetivo meramente emocional, meramente na forma como ela é construída, ela não pode ser vista de forma unilateral. Okay. Ela é, na verdade, uma construção da manutenção dos laços familiares. E é interessante que existem ações envolvendo irmãos contra irmãos, mostrando também os prejuízos, quer sejam morais, quer sejam materiais, até porque alguns se sentem rejeitados, alijados do direito de usufruir a afetividade em família, pelas mais diferentes razões. Claro. Os tribunais que os digam. E aí nós temos casos surpreendentes, cada vez maiores, envolvendo a estrutura familiar. Você que acompanha sempre o consultório de família e toda a nossa programação, você sabe que está em pauta o tempo inteiro família, relacionamento, a construção das emoções, dos sentimentos, comportamento. Então, por isso que nós sempre falamos em casamento. De todas as maneiras, estamos sempre trabalhando esse tema, mostrando a realidade, mas sempre conduzindo a você que está aí do outro lado a repensar a tua história de vida. Então, você que é pai, como você tem vivido o teu papel paterno, você que é mãe, você que se prepara para casar, você que sonha em ter filhos, você que está divorciado, você, enfim, todos que estão aí, como nós que estamos aqui, isso aqui é para produzir uma reflexão. Nós não estamos, neste momento, incentivando-os a procurar os tribunais. Isso é uma questão muito particular sua. O direito existe, estamos todos em comum acordo de que há leis que possam ser, por você, assumidas em detrimento das suas questões pessoais, enfim. Mas pense que nós estamos trazendo essa questão à tona para principalmente produzir reflexão. Abandonar pessoas. Não estamos falando de abandonar um animalzinho e logo se levantam os defensores e é lindo que os façam, mas e abandonar pessoas, filhos que não pediram para nascer. Precisam ver os seus pais discutindo, brigando com as mais terríveis repercussões para dar, meu Deus, uma pensão, um pão, um alimento para o filho, coisas básicas assim, sabe? E, de modo geral, nós estamos vendo uma sociedade discutindo liberdade. Que lindo discutir liberdade, mas a liberdade de simplesmente, eu me enganei, eu quero uma vida de liberdade e eu não quero mais cuidar dos meus filhos. Isso não existe. E por conta dessa vida de liberdade, o número de mulheres que hoje abandonam o lar é surpreendente. Havia um tempo onde a mulher ficava, o homem ia embora. Mas o número de mulheres que abandona mesmo, deixa os filhos com o homem e vai embora, sem que o homem esteja preparado para receber essa carga emocional e de responsabilidade que deixa de ser somente financeira, mas é também afetiva. Mas, Darleide, tem um detalhe, o número de pessoas abandonadas dentro do próprio lar e que são supridas é muito grande. Filhos que vão para toda uma estrutura das melhores escolas e aí ainda tem as outras atividades extracurriculares preparando este jovem para o futuro, sem que vejam os pais, sem que veja a mãe, sem que encontre o pai, sem que nem saiba direito como é esse pai. Porque trabalha demais, porque viaja demais, porque tem o foco voltado ao trabalho, porque está buscando construir um patrimônio e deixou de cuidar do principal patrimônio, dos pilares e alicerces da sociedade, que são as pessoas. Essa é uma síndrome que nós estamos vivendo hoje e isso gera falta de identidade nos jovens, nos adolescentes, em jovens de 24, 25, 26 anos, que deixaram de escolher suas profissões, deixaram de concluir seus cursos universitários e estão à mercê da própria sorte, mesmo tendo pai, mãe, avô, avó. E mesmo morando sob o mesmo teto. Principalmente. A discussão do abandono, ela vai muito além do simples afastamento físico. Opa, quero voltar nesse tema. Debaixo do mesmo teto, pode se caracterizar abandono afetivo também frente a essas questões. Eu me lembro até que uma amiga me dizia há poucos dias, ela disse, Darleide, trabalho numa escola de grande porte e com pessoas de alta sociedade que têm seus filhos lá.
E ela disse que é muito comum, quem leva são os funcionários da casa, quem pega de volta no final do dia são os funcionários, e aqueles pais vão chegar numa determinada hora em que os filhos já estão dormindo e eles não se encontram. Abandono afetivo? Debaixo do mesmo teto, pagando escolas caras, tem todo o conforto. Abandono afetivo? Uma amiga diz assim, rejeição é uma coisa comum na vida. Minha mãe tentou tirar a minha vida várias vezes e tentou me tirar várias vezes e nunca escondeu isso. Algumas vezes até me jogou isso na cara. E meu pai, só vim conhecê-lo quando eu já tinha 21 anos, mas fui curada. Ou seja, 21 anos sem saber quem é o pai, porque a mãe não permitia. Sofrimentos produzidos em família, né? Deixa aqui o seu recadinho para a gente também. Assistindo o consultório de família, aprendo muito, os temas são interessantes. Um abraço para você, Serone, para Miriam, para Jane. Posso ser abandonada afetivamente mesmo vivendo com os meus pais? Era essa questão que nós colocamos aqui. Logo depois do intervalo a gente volta falando sobre esse tema e trazendo algumas outras histórias também para você que está nos escrevendo agora. Deixa eu aproveitar antes de ir para o intervalo, indicar para você a revista Fique Leve, para a gente falar de saúde, para cuidar da vida, ter bem-estar, viver com qualidade, viver os princípios da saúde. Olha, princípios básicos para uma vida com qualidade. Como que você faz para receber essa revista? Facinho, no nosso site novotempo.com/consultório de família. Você encontra ali o cadastro, onde você preenche com os seus dados pessoais, nos envia eletronicamente, nós vamos mandar aí para sua casa pelo correio. É um presente nosso e a gente quer muito ter você aqui na nossa companhia. Nós vamos para o intervalo rapidinho, tá bom? O que você acha do tema? Como você experimenta essa história? Tem alguma história sua? Deixa aqui na volta, quero ler mais histórias suas. Conversando hoje aqui com a doutora Raquel Fonseca, com o doutor Marcelo Salles. Faz a sua pergunta para o advogado, ele quer responder para você, veio aqui de muito boa vontade e a gente quer aproveitar então. Beijo grande, obrigada por sua companhia. É rapidinho o nosso intervalo, tá? Deixa eu avisar para você. Semana que vem tem Semana da Família aqui na Novo Tempo. Sabe com quem? Com o pastor Alejandro Bulhon, a partir das 11 da noite. Coisa fina de Deus para você, com o pastor Alejandro Bulhon. Na volta do intervalo, falo para você o horário e os dias, a data e o final dessa semana toda especial. Combinado assim? Até já! Então, começa neste sábado, dia 2, às 11 horas da noite, a Semana de Oração da Família com o pastor Alejandro Bulhon, como eu lhe disse. Um presente inesquecível para você, para sua família. Guarde esse horário aí. A partir do dia 2, às 11 da noite, durante toda a semana, às 11 da noite, você vai ter um programa especial para a família. Semana de Oração da Família com o pastor Alejandro Bulhon. Famílias restauradas, esse é o tema para este ano. De 2 a 9 de maio, às 11 da noite, encontro imperdível, agenda aí, coisa de Deus para o seu coração. Já temos feito há alguns anos a Semana de Oração da Família. Quantas famílias restauradas, quantas pessoas reservam aquele tempo para trabalhar o tema família aos pés de Deus, segundo a palavra de Deus, ouvindo uma palavra pastoral que orienta você, que dá a direção de como aprender a amar de verdade. E que você se programe para isso, vai ser muito especial. Obrigada a você que está entrando em contato com a gente, trazendo aqui algumas histórias. O tema de hoje, abandono afetivo. Estou aqui conversando especialmente com a doutora Raquel Fonseca e o doutor Marcelo Salles. Ele é advogado e está nos ajudando com esse tema especialmente. A Raquel, claro, como já é nossa convidada de sempre, minha consultora querida. Muito obrigada também. Doutor Salles, eu estou muito agradecida por sua vinda. Pensa na agenda do homem ali, né? Hoje foi um dia daqueles para se reagendar, para ele vir aqui nos atender em face de um imprevisto, que precisamos que ele viesse nos atender. E então ele veio e muito obrigada. É um prazer enorme, viu? Muito obrigada. E um abraço para a doutora Ive também, que deu todo o suporte para ter o doutor aqui com a gente, doutora Ive Fonseca. Olha só, algumas histórias, doutor Salles e Raquel. Com 8 anos eu vi meu pai trair a minha mãe, então ele foi embora. Nunca tive um pai presente. Hoje meus filhos, infelizmente, não têm pai, mas é falecido. Tento suprir, mas não é a mesma coisa. Faz 12 anos que não vejo meu pai. Eu sinto falta de um pai, mas não daquele.
Olha o vazio, olha a marca, né? Olha a profundidade, né, Ai, meu da discussão. Deus. Como é que se leva isso para tribunal, doutor? Tem como? A sentença judicial, ela não resolve tudo. Ela acalanta, ela tenta confortar na forma de uma indenização material, na forma da pecúnia, na forma do dinheiro, que é o que pode ser feito. Agora, obrigar a amar, obrigar a ser pai, obrigar a dar afeto, nós não temos. Isso é muito comum quando se discute, por exemplo, visita de filho. Se discute, se coloca no papel, deverá visitar. E aí o pai não aparece. Então. E aí nós não temos. A justiça, ela cumpre o papel dela, mas ela tem as suas limitações. E aí, nesse caso, a mãe, carregada de raiva, ressentimento, de ira, diz logo para aquela criança: hoje era para seu pai vir pegar você? Veja bem quem é seu pai, e começa a fazer a propaganda negativa, gerando ressentimento naquela criança. Exato. É preciso repensar as atitudes, é preciso repensar o comportamento dessa mãe, desse pai, dessa criança. Agora, você citou um caso há pouco dessa moça, e ela diz que não é esse pai que ela quer, mas é esse pai que você tem. E você é filha dele. E, Darleide, de alguma maneira, as pessoas precisam aprender a perdoar para que tenham cura. É só através do perdão que elas poderão obter a cura. E quando a pessoa aprende o que é amor, e quando ela entende que se a outra pessoa soubesse o que ela sabe, será que teria feito? Pois é. Sempre fui violentada, diz, pelo meu pai. Automaticamente me tornei agressiva. Tento não ser assim. Com meus filhos, tenho muitos traumas, mágoas. Realmente isso causa muito estrago na vida de um ser. Só Deus para me ajudar no dia a dia. Aí pega pesado, né, doutor? São esses os danos que precisam ser comprovados. Os danos que precisam ser comprovados, que acompanham essa pessoa o resto da vida dela. Exato. Como foi muito bem colocado pela doutora Raquel, precisa exercitar o perdão. Até porque o próprio Poder Judiciário, nas ações dessa natureza, ele tem essa estrutura. A audiência de conciliação, onde tenta se aproximar pai e filho para tentar restabelecer esses laços e, quem sabe, dali para frente corrigir. E muitas vezes se percebe, nesta audiência, nessa aproximação, que o que se busca não é o dinheiro. E tentam, naquela oportunidade, resgatar tempos perdidos, amor que foram deixados de lado e afetividade que foi deixada, para tentar restabelecer. Eu conheço casos, Darleide, semelhantes a esse que está relatado aí, onde houve o perdão e onde houve o restabelecimento da relação, com respeito e o vínculo pai, filha, pai, filho, filho, pai, fica restabelecido. É possível, porque agora essa pessoa cresceu. Ela pode fazer as escolhas de como quer se comportar frente ao que aconteceu. Se vai passar a vida toda reclamando, recordando, remoendo aquele fato, aquele drama, ou se daqui para frente vai ter outra atitude. É possível. É isto. Doutor, diz uma amiga, meu ex-marido saiu de casa já faz um ano, saiu por traição e nos separamos. Ele vem visitar o nosso filho a cada 15 dias por decisão dele. Estamos com processo judicial e até a decisão as visitas são em minha residência. Ele só vem com um brinquedinho para o filho a cada visita. Até onde isso pode ser prejudicial? Pois o nosso filho associa a visita ao ganho de brinquedos. Eu entendo isso como comprar o filho. Será? Obrigada pelo programa. O que dizer, doutor? É um momento difícil para o casal, um momento difícil para a criança. O pai, inicialmente, ele vem mantendo a regularidade da visita, pelo que eu percebo. Sim. Tá? O menino já deve ter uma coleção de brinquedos. O menino já mantém uma coleção de brinquedos. Porque ele vai sempre com brinquedinho. Eu acredito até, Darlene, que seja uma falta de orientar. Porque isso se assiste muito no dia a dia. O pai se sente culpado, a mãe se sente culpada. Exato. Quando vê o sofrimento do filho. O pai só vê a criança a cada 15 dias. E aí ele tenta buscar uma forma de compensação disso. Ao invés, e talvez por falta de orientação desse pai, ao invés de trazer afetividade, de aproximação da criança, de demonstrar o carinho com a criança, ele tenta trocar
por um bem material. Pode trazer consequências? Pode, porque no momento em que ele entrega, ele acha que ele está fazendo toda a compensação necessária. Talvez o diálogo da mãe fazendo com que o pai consiga entender a dimensão toda desse cenário, uma vez que a mãe está com maior contato com essa criança, possa resolver isso. Está criando aí um fenômeno da neuroassociação. A presença de quem me ama, trazendo presente. Este garoto, quando crescer, o que é que vai saciá-lo? Ou essa menina, quando se tornar mulher, e quando encontrar um outro homem que a queira, que seja seu esposo, qual é a linguagem que ela vai entender de amor? O que é que ela vai precisar? Ou este garoto vai precisar. Então, essa neuroassociação fica estabelecida, sem que esse pai saiba o que é que ele está fazendo. Sabe, Darleide, está na hora de pais que estão separados, de mães que vivem separadas dos seus maridos, buscarem ajuda e uma orientação terapêutica de como devem tratar seus filhos, de como devem se comportar, evitando gerar danos e traumas muito maiores, através de atitudes que custam dinheiro. Isso pode ser economizado de uma forma e pode-se gerar e estabelecer vínculos, porque esse pai será pai para sempre, essa mãe será mãe para sempre. Mas quem vai ensinar esse pai a ser pai? Busque ajuda, busque orientação. Isso é possível. Falta muitas vezes, nesse caso, o diálogo. O diálogo entre os pais para buscar melhor. Quando eu trato de divórcio, quando converso com o casal e não há mais, quando nós chegamos àquela separação no divórcio, o remédio, ou seja, é necessário, eu sempre digo, eles estão decidindo naquele momento o caminho da vida deles. Mas este caminho não é necessariamente a separação do filho. A decisão, o filho ele vai tomar no momento certo. E ele precisa ter estrutura para tomar as decisões dele. Para isso, o divórcio, se tiver que acontecer, ele vai acontecer, mas o casal deve primar por manter a estrutura dessa criança, conduzir a criação dessa criança, conduzir a orientação dessa criança. Ok. Darleide, o que dizer de pessoas que, nessa hora, vão dar a notícia para os filhos a respeito da separação e elas usam a seguinte expressão, que papai e mamãe vão se separar. Como? É papai e mamãe? Ou é o João e a Maria que se casaram? É marido e mulher? É o esposo e a esposa? Porque aquele pai vai continuar a existir e aquela mãe vai continuar a existir. E quando usam essa frase, papai e mamãe vão se separar, já está gerando naquelas crianças traumas profundos, porque eles estão entendendo que perdem a mãe e perdem o pai. A cisão do elo. Pela linguagem. Sim, até pela palavra. A partir daquele momento já se geram isso dificuldades. Gera culpa. Porque na quando criança. A criança ela está com o pai, a impressão dela é que ela tem que ela está rejeitando a mãe. E quando ela está com a mãe, está rejeitando o pai, e aí a criança fica cindida nesse meio, sem saber para onde correr. E aí a gente começa a destruir toda a estrutura dessa criança. O que é lamentável. Cruel. Sim, E é cruel. Absolutamente. Cruel. Por essa palavra, papai e mamãe vão se separar. Não é papai e mamãe. É um homem e uma mulher que se casaram. Mas o papai vai continuar sendo seu pai, a mamãe continua sendo sua mãe, trazendo para a criança um outro entendimento. Gente, você tem a liberdade, como você teve de casar, tem a liberdade de escolher não estar mais junto por N situações, e eu as conheço muito de ouvi-las e de saber que todos nós erramos na vida e, enfim, não vamos gerar culpas aqui e nem outro tipo de aflição. Mas, muitas vezes, assim, vamos ficar casados por quê? Por causa dos filhos? Sabe que ouvindo profissionais a respeito e ouvindo filhos contarem o que eles sofrem com a separação dos pais, bem que os pais deveriam fazer o sacrifício de ficarem juntos em muitas situações para evitar a desgraça na vida do filho? Sabe, porque você assim, resolve o seu problema, o casal está resolvido, né? Não tiveram maturidade, enfim, questões. Mas os filhos vão crescer, vão esquecer,
Muitas historinhas aqui. Doutor, uma pergunta específica. O abandono afetivo de crianças e adolescentes estaria relacionado ao ingresso de muitos deles na criminalidade? Como a sociedade reage às pessoas abandonadas e qual deve ser a nossa postura? Mas, inicialmente, a primeira pergunta. O senhor trabalhou com adolescentes? Crianças e adolescentes. Influencia? Nós não podemos dizer que o abandono afetivo ele está diretamente ligado à criminalização dessas crianças, à prática de atos infracionais. Okay. Mas a prática de atos infracionais ela pode sim estar intimamente ligada com o abandono afetivo. Então, exemplo, eu posso ter uma criança que ela teve o abandono afetivo e ela seguir a sua vida com algumas sequelas, com algumas máculas, com alguns machucados, mas seguir a sua vida. Ok. Mas, quando eu pego lá, o adolescente cometeu ato infracional, na sua grande maioria, eles nasceram de um abandono afetivo. Eles chegaram naquele ponto porque já foram abandonados dentro da estrutura familiar. Então, eu não posso dizer que aqueles que foram abandonados são... Mas, enfim. Então, tanto é que pesquisas demonstram que a grande massa dos adolescentes que têm atos infracionais, eles vêm de uma estrutura de uma família monoparental, o que já demonstra, por N razões, talvez pela viuvez, mas na grande estruturação pelo divórcio. Tá? Então, N pesquisas fazem esse apontamento. Então, eles já perderam o elo familiar, e aí eles vão buscar esse elo familiar em algum outro ponto. E aí é a hora que a criminalidade está aberta e abraça essas crianças, e aí é difícil de tê-las de volta. De tê-las de volta. Eu acho que quando nós fomos para o intervalo, deixamos no ar a questão do abandono afetivo debaixo do mesmo teto, com pais e mães dentro de casa. Podemos retomar? Sim. Sim. Por que o senhor trouxe isso? Verifica-se isso lá nos casos atendidos, no seu trabalho, no seu dia a dia, como advogado? Essa discussão de abandono afetivo dentro do mesmo lar, ela é muito difícil de se ver. Na verdade, demandas judiciais, ações judiciais nesse sentido... Não chega nesse sentido, claro. Tem. Até porque, se estão sobre o mesmo teto, a ideia é continuar mantendo, talvez, a aparência de que está tudo correto e tapar os olhos para as sequelas que aquilo está criando na criança ou entre... Mas quando o senhor trouxe o caso aqui para nós pensarmos... Nós precisamos pensar porque é um direito que está em construção. Ok. E como direito em construção, ele tem os seus tentáculos, suas nuances, as suas análises que precisam ainda ser melhor compreendidas dentro do cenário jurídico. Então, quando nós falamos abandono, nós não podemos ligar o abandono afetivo, que é esse o nome, ao afastamento físico desse pai e dessa mãe. Ele pode não estar necessariamente fisicamente presente, mas afetivamente presente? Pode. Mas ele pode estar fisicamente presente e afetivamente ausente. Então, acredito ainda que é um cenário em que o Poder Judiciário ainda vai ter que colocar o dedo e vai ter que ampliar isso. Para ter ideia como isso ainda vem em construção, hoje se discute, por conta dessa discussão de abandono afetivo, se há tempos atrás o que era mais importante para se fixar a filiação era o laço consanguíneo e a obrigação decorrente da lei, hoje não é mais isso. A afetividade era deixada de lado. Hoje nós tivemos uma inversão. Hoje se discute a paternidade meramente afetiva. Então, era muito comum, quando teve o boom do DNA, que todo mundo fazia DNA para todos os lados, discutir. Eu faço DNA. Se não for meu filho consanguíneo, eu tiro o meu nome do registro e acabou. Então, nós tínhamos a criança, nasceu dentro da estrutura familiar, se criou, hoje na fase adulta, e aí na fase adulta ela é submetida ao exame de DNA, não é filho consanguíneo, tirava-se o nome do pai, porque não era filho, e encerrava. Hoje, com a discussão da afetividade como sendo de maior importância dentro da relação familiar, o Poder Judiciário já tem se posicionado em algumas decisões. A paternidade ela é afetiva. Se eu tenho um filho que eu registrei, trouxe a afetividade a ele, foi construída, e lá na fase adulta ou na sua adolescência, ou depois de construída, fortalecida essa afetividade, eu perceber que não é filho, porque uma outra pessoa pediu a paternidade, e isso me causa sofrimento, e causa sofrimento ao meu filho, que eu assim o tinha, o Poder Judiciário entende que não. A então, paternidade continua sendo afetiva, e não necessariamente consanguínea. Nós invertemos essa ideia hoje. O que é muito justo. O que é extremamente justo.
Então, quando eu falo precisamos compreender melhor tudo isso, é porque nós estamos em uma sociedade em que está evoluindo o seu comportamento para o bem ou para o mal e que o Poder Judiciário precisa estar atento e a lei precisa estar atenta para regular isso, da forma mais justa possível. Perfeito. Raquel, você ia comentar? É isso, e o sobrenome continua, daquele pai afetivo, daquele pai que esteve junto dessa criança, que hoje pode ser um jovem, que hoje pode ser um jovem de maior idade, que tem já seus diplomas, tem a sua vida já formada com aquele nome e aquele sobrenome. Como é que vai explicar à sociedade e às outras pessoas essa troca de nome? E muitas vezes chegava no momento cruel. Toda a família sabia de que não era filho biológico, menos ele. No momento da sucessão, no momento do inventário, no momento, os demais herdeiros pediam a declaração de inexistência de vínculo. E aí vai fazer o DNA, utilizando os demais irmãos, e percebe que não tinha o laço. Ele sai, além da dor de perder o seu pai, a dor de entender que não era o filho e que teve que sair do registro, enfim. E aí ele está duplamente protegido, porque ele tem o pai biológico e tem o pai afetivo. Exatamente. Um não anula o direito do outro. Daleide, ouvindo a fala dele e sobre a questão de estar sob o mesmo teto, há uma frase que é dita para, quem sabe, acalentar a consciência das pessoas. É o tempo de qualidade. Importa o tempo de qualidade que se tem com os filhos. E então, 10 minutos de tempo de qualidade contra 7 dias de trabalho, de ausência, e muitas pessoas aceitaram isso como verdade. Será que as crianças, os adolescentes, interpretam tempo de qualidade? Ou eles querem, de fato, a companhia, a presença, o abraço, o eu te amo? Mas você acha que hoje as pessoas estão conseguindo dizer eu te amo? Qual é a dificuldade e de onde ela vem? É dessa falta de afetividade. Eu acho que eu comentei aqui outro dia no programa a respeito de uma entrevista de um médico. Ele foi pediatra uma vida inteira, mais de 40 anos, foi chefe da pediatria da Unicamp, no hospital da Unicamp. E ele, numa das entrevistas, ele diz assim, quando você fala de tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua família, você se justifica, né? Tempo de qualidade. Mas por que você não experimenta chegar para o seu chefe e dizer, chefe, vim aqui rapidinho, mas tempo de qualidade. Eu já estou indo, daqui a meia horinha eu estou indo embora, mas registra aí, tempo de qualidade. Não existe isso, por mais eficiente que você seja, tempo de qualidade e quantidade suficiente para fazer o seu trabalho. Achei máximo essa afirmativa. Mas, enfim, tantas histórias chegando aqui para a gente. Olha esse caso, tenho muita dificuldade em relações dos pais, em relação dos pais dos meus filhos. Deixaram tudo para mim, responsabilidade financeira, educação, sofro muito, pois queria fazê-los mais felizes, mas me vejo sozinha para tudo, tenho buscado em Deus ajuda para minimizar. Fui criada também sem pai, tento fazer de tudo para passar por cima de tudo por eles e terem a visita do pai, mas eles correm e fico só. Ou seja, ela se sente abandonada também, cuidando desses filhos sozinha. Tantos casos assim, doutor. Deixa eu registrar também, tanta gente trazendo aqui histórias, deixa eu registrar a presença de um casal aqui com a gente, de amigos. Valéria, como vai? Tudo bem? Bem-vinda, está aqui acompanhando o nosso programa nos bastidores, acompanhada do Wagner também aqui. A doutora Annelise também está aqui nos acompanhando, né? Já estivemos juntas aqui hoje. Tínhamos mais alguns amigos, acho que já deram um tempinho aqui com a gente, né? Durante o programa. Vamos continuando aqui. Finalzinho do programa. Doutor, o que não pode deixar de ser dito com relação a esse tema, que o senhor considera muito importante, para aí, vamos dizer assim, fechar pelo menos o mínimo de entendimento a respeito? O abandono afetivo, como falamos ainda em construção, ainda em entendimento, ele não pode ser marcador do futuro de uma pessoa ou não. O fato, simplesmente, de existir uma separação não pode fazer com que a pessoa sinta que ali acabou tudo. Exato. Então, o fato como disse na mensagem que você acabou de colocar agora, a moça, ela vive só, não é? O marido foi embora, cuida do filho sozinho. Ela é fruto de um abandono
do próprio pai. Exato. No momento em que ela arrasta isso, olha, o fruto de abandono, eu estou de novo abandonada, traz as frustrações e talvez isso a impeça de trazer a felicidade, de conquistar essa felicidade, ficar presa ainda a questões passadas. Eu acho que precisa tentar fazer com que essas crianças possam compreender o cenário, dar o máximo de amor por eles. Se já houve um abandono de um dos lados, que ela possa não permitir que haja o segundo abandono. Então, o abandono afetivo ele deve ser compreendido, mas ele deve ser também minimizado o máximo possível dentro dos lares, dentro da nossa compreensão. Eu não devo acabar com a minha vida por conta de achar que a ausência daquela pessoa vai me ocasionar uma perda inestimável. Tentar fazer alguma forma de compensação. Perfeito. Até porque uma das grandes discussões que se tem quando se fala em juristas sobre esses temas, quem contrapõe, ou seja, diz não se deve indenizar os casos de abandono afetivo, vem na linha de que ninguém é obrigado a amar. Não há obrigação de amar. Ou seja, existe um dispositivo na Constituição Federal que diz ninguém deve ser obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. E a lei não diz que o amor é obrigatório. O amor, ele é uma consequência. Ele é uma consequência do afeto, do carinho, do respeito, mas a afetividade ela é obrigatória. Então, não se deve também sofrer por isso e esperar que a decisão judicial resolva esses problemas, porque ela não vai resolver. Ela vai trazer uma compensação financeira, mas isso deve ser resolvido pela própria pessoa ou talvez com busca de auxílios de profissionais qualificados a tanto. Quando o senhor faz referência à afetividade, ela sim é obrigatória, podemos deixar ainda mais claro o que significa essa afetividade, o que compõe esse conjunto? Hoje, o Poder Judiciário entende a afetividade, o conjunto de direitos, o conjunto de obrigações do poder familiar e o conjunto de direitos dados a essa criança em decorrência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Okay. De ser criada no contexto familiar, de ser criada com respeito, de ser criada com dignidade, de ser criado dentro da estrutura, conhecendo quem é seu pai, quem é sua mãe, e podendo com eles articular as suas relações. Então é isso, é a proximidade, o carinho, a condução da vida, permitindo a ela a construção de um cidadão. Isso é reconhecido pela lei. Isto é reconhecido pela lei. E é obrigatório. E a lei vai além. Ela diz que não é só a família, mas toda a sociedade deve isto à criança. É fato. É fato. Doutora Raquel? Em nenhum desses casos resolvidos dentro da legalidade, eles anulam, dissolvem ou resolvem as questões emocionais e os traumas gerados nesses adultos, nesses jovens ou nesses adolescentes. Portanto, aos filhos eu digo, honra teu pai e tua mãe. E se hoje eu estou falando aqui também para alguma mãe ou algum pai que abandonou há muito tempo seu filho, enquanto há vida, há esperança. Então, é necessário que se restabeleça, de alguma maneira, a harmonia, através do perdão. Perdão é mandamento, perdão é escolha, perdão é decisão, diferente de sentimento. E, na verdade, é o que falta um pouco mais entre as pessoas. Para que tudo isso seja ajustado, é preciso que os lares sejam harmônicos. E para existir lares harmônicos, é preciso que haja emoção saudável. É preciso que se gere a cada dia dentro dos lares emoções positivas. É preciso que o amor seja conjugado na prática das leis. E eu espero que as pessoas que estejam assistindo hoje o Consultório de Família tomem decisões de serem precursores da paz, precursores da harmonia e do amor. Obrigada. Essa é a doutora Raquel Fonseca, aqui com a gente no Consultório de Família, e tivemos a participação do doutor Marcelo Salles, a quem agradeço novamente. Ele é mestre em Políticas Públicas, coordenador do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro, a Unisa. A quem agradecemos também por ter disponibilizado um profissional para vir aqui, por todo o seu esforço, pelo trabalho, enfim. Raquel, muito obrigada. Você aí de casa também, muito obrigada pela companhia. Muito bom ter você aí do outro lado. Um programa para pensar, para refletir, para trazer à tona
semana, alguma coisa que permeia a vida de muitos de nós, da sociedade como um todo hoje. É um tema bastante atual, delicado, toca em feridas, como eu disse, mas necessário de pensarmos a respeito, principalmente da responsabilidade de ser família, de assumir um papel como pai e como mãe, a resposta que isso tem na vida do outro. Quando eu digo sobre esse tema, quando eu penso sobre esse tema, em algum momento do programa hoje eu falei que deveriam sim os pais repensarem se de fato o divórcio é a única saída, pensando nos seus filhos. Seus filhos precisam ser atendidos nas suas necessidades básicas, inclusive da presença desse pai e dessa mãe. Mas não deixo de reconhecer que há uniões tão tóxicas, tão doentes, tão inflamadas, que de fato trazem muito mais dano a essa convivência para estes filhos do que o próprio divórcio, uma separação. O esperado não é, o ideal não é. Por isso que nós, em face dessa dicotomia, estamos só pedindo para você, repense. Quando a Raquel traz a fala do perdão, quando o doutor Marcelo fala para você pensar, e o direito dá essa liberdade de pensar sobre os seus direitos e deveres, com a liberdade que nós temos, para de fato você ir dormir agora pensando no seu papel como homem, como mulher, como pai, como mãe e como filho também. E todos nós como sociedade. Um beijo, obrigada por sua companhia. Estaremos de volta aqui na semana que vem com mais um consultório de família. Semana que vem nós vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre adoção, na visão de quem foi adotado. Tema fantástico para começarmos bem o mês de maio, o mês das mães. E eu te espero semana que vem ao vivo aqui, às terças-feiras, às 9 da noite. Até lá.